queria chamar então os casais que vão ser ordenados aí, diáconos na diaconia da igreja. Pode subir aqui os 8, eu não vou chamar por nome não, porque senão eu vou banhar. Enquanto eles estão indo aí, eu não tenho como esquecer. Paulinho e Dani, Samuel e Ju. Vamos lá. Daiane e Daniel, Heitor e Natasha, Diogo e Vive, Ricardo e Lília. Glória a Deus, isso. Casal, né, ajoelho cada um. Ainda não. Pode vir aqui, né? Primeiramente, né, eu já falei isso para vocês na nossa reunião de sábado, né, que vocês não estão aqui porque existe uma lista de afazeres aqui, né? Não, vocês estão aqui primeiramente porque vocês já cumpriram uma lista, vocês já fizeram, né, por estar aqui. Vocês são reconhecidos pelo presbitério dessa casa. Vocês são reconhecidos também pela igreja. E quando eu estava orando, era o rostinho de vocês que eu via. Eu contemplava como vocês são sempre dedicados. Qualquer evento que está aqui, as carinhas que a gente vê, tem outros, obviamente, muitos outros. Mas vocês sempre estão aqui e vocês têm feito um bom trabalho, né? Um excelente trabalho. Então vocês estão aqui porque nós temos visto essa qualidade em vocês, esse interesse, esse desejo de servir a Deus, e vocês foram chamados por isso. Não é porque a gente tem uma necessidade de alguma coisa e precisamos de gente. Não, vocês iam continuar fazendo do mesmo jeito, né, se não fosse ordenado, porque até aqui alguns nem sabiam, e até há poucos dias, sobre isso. Alguns a gente surpreendeu aqui mesmo, mas vocês não estavam fora do foco da nossa oração. Então nós vamos fazer isso no modelo antigo, né? Ajoelhados, e eu vou começar orando aqui, e depois nós vamos liberar palavras sobre a vida de vocês, respeitando rigorosamente o que disse o pastor Luciano, que eu não sou louco de, né? Então eu queria pedir que vocês se ajoelhassem, e nós vamos todo mundo vai ver. Deixa eu ver. Bom, se não aguentar, levanta, tá? Quem não aguentar, pode levantar. Não é feio, se tiver. Mas aqui é só gente. Eu achei sim. Nós vamos impor as mãos, nós vamos trocando, né? E vamos impor as mãos. E como o Luciano falou, vamos dar essa prioridade. O pastor já está com o microfone, eu vou começar orando, e os pastores podem, né, se aproximar aqui também, já colocar as suas mãos. Precioso Espírito Santo, que alegria, Pai, poder participar desse momento na vida desses amados, que o Senhor já tinha escolhido, mesmo antes de nós, Pai, podemos escolhê-los, Pai. O Senhor já tinha escolhido para exercer esse trabalho, essa função nessa casa. É verdade, Pai, que nós reconhecemos como igreja, Pai, como presbitério dessa casa, nós reconhecemos que esses homens e mulheres, eles prestam um bom serviço. Eles são homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. Eles têm, Pai, trabalhado, eles têm, ó Deus, servido essa casa com amor, Pai, e nós Te agradecemos por isso, e nós nos apresentamos ao Senhor, declarando autoridade, Pai, sobre eles. Nós liberamos autoridades sobre eles, ó Pai, que eles tenham essa liberdade, sejam autorizados a exercer aquilo que eles já estavam fazendo,
que eles já estavam, Pai, executando nessa casa. Nós liberamos autoridade, nós declaramos a bênção do Senhor, nós declaramos, Pai, que eles o farão ainda com muito mais ímpeto, com muito mais, ó Deus, responsabilidade, aquilo que o Senhor tem delegado a cada um deles. Que eles recebam, Pai, da Tua parte, a direção, a unção, a capacitação, ao receber, Pai, essas imposições de mãos, que sejam transferidos daquilo que o Senhor nos deu, ó Pai, e que eles tenham isso, Pai, como algo muito sério, muito importante na vida deles. Nós oramos, nós abençoamos, Pai, nós liberamos para que eles exerçam o ministério, debaixo da unção do Espírito, que eles sejam levados, ó Pai, a um lugar de muito mais comprometimento com o Senhor e com o Teu reino, ó Deus, e que essa casa receba os benefícios através daquilo que o Senhor tem reconhecido na vida deles. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. A igreja pode estender as mãos, ore, e daqui a pouco é você que vai estar aqui. Então, o que você gostaria que fizesse com você, comece a profetizar, comece a declarar palavras, os pastores que estão aí, pode fazer. Nos deixe ser a geração que busca a Tua glória mais que a própria vida. Sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não nos deixe sair da Tua presença. Sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não nos deixes sair da Tua presença. Como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre
dos meus dias. Aleluia. Pai amado, abençoamos este casal com a tua graça. Eu vejo que Deus tem colocado o irmão no corpo de Cristo como uma fonte de alegria. Deus te colocou onde o irmão vem, aqui tem um grupo de pessoas, irmãos, uma célula, uma reunião. Ele vai te usar para exalar a alegria do Senhor. O perfume, melhor perfume, né? Alegria do Senhor, alegria do Senhor. Deus tem colocado e confirmado no coração de vocês um coração acolhedor. Vocês não têm medo de acolher as pessoas em sua casa, ou de receber as pessoas. E muitas são as pessoas quebradas, quebrantadas, que precisam deste acolhimento. Deus está chamando vocês. Uau, uma cozinha abençoada. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai querido. Aleluia. Vejo que Deus está construindo algo na vida do meu irmão. Vocês têm muita vontade de ver as vidas crescerem em Deus, amadurecerem no caminho de Deus, as novas vidas, os discípulos, as pessoas. Mas Deus me mostra que há não muito tempo atrás o irmão mesmo se sentiu como se estivesse desmontado, até que o Espírito Santo veio e começou a montar de novo. Ele edificou dentro do teu coração uma nova pessoa, e essa nova pessoa é um construtor. Assim como Deus construiu em você, Ele vai te usar como construtor de vidas na sua casa. E a irmã também, eu vejo uma graça de Deus sobre a tua vida. Deus está trazendo pessoas que precisam de cura, e Deus vai te usar para, eu vejo como uma costureira. É uma pessoa que não sei nem se você gosta de costurar, mas eu vejo você costurando, mas são vidas, são corações, são pessoas que foram rasgados seus corações, e Deus vai te usar para costurar, restaurar aquelas pessoas. Cremos, Pai, cremos em Ti. Plantadores, eu vejo que o Senhor diz que Ele tem colocado em vocês o desejo de plantar a palavra. Eu não sei se vocês já trabalharam na roça, mas eu vejo vocês plantando, semeando e plantando em vidas, em corações, a palavra de Deus é a melhor semente. E vejo vocês estão plantando a palavra do Senhor. E às vezes tem uma terra aparentemente dura, uma pessoa que não está nem querendo saber, mas o Espírito Santo vai tocando. E vocês vão perceber esta obra do Espírito. E vocês vão chegar com muito jeitinho e plantar a semente de vida. E plantar a semente de transformação. Assim como Deus plantou em vocês aquilo que é do coração dele, Ele vai usar vocês para serem plantadores. Semeadores e plantadores. Vocês vão cultivar as pessoas. Eu vejo irmãos na célula ou no convívio, os discípulos que estão sendo cultivados para serem frutíferos na casa do Senhor. Aleluia. Eu não te conheço, querido, mas a imagem que me veio é de um cavalo chucro que estava no meio do mato, no meio de uns campos. E alguém chegou e alcançou e laçou aquele cavalo. E este alguém que laçou era Jesus. Ele te laçou. Ele trouxe você para o seu curral.
E lá dentro Ele começou a trabalhar no teu coração. Ele começou a formar dentro de você disciplinas que você não tinha por conta. Mas Ele tem te dado muito, você tem uma vida bem disciplinada. Deus tem organizado coisas na tua mente, no teu coração, que não estavam organizadas. É uma graça de Deus. Mas eu vejo o seguinte, eu vejo o irmão saindo agora com laço na mão. O irmão está achando as pessoas que estão por aí perdidas e você vai com graça de Deus puxar aquelas pessoas para dentro do curral, para dentro do mesmo curral. E essas pessoas vão ser trabalhadas e vão se tornar homens e mulheres de Deus. Deus vai te usar também, amada. Deus vai te usar a tua vida. Um coração de intercessão. Deus está colocando dentro de você um clamor, uma intercessão pelas almas. Todo mundo deve fazer isso, mas alguns parece que tocam mais o coração do Pai. E Deus tem te colocado no teu coração uma intercessão pelas vidas. Ele laça e traz, e você intercede e traz cura. Traz a cura em nome de Jesus. Aleluia. Uau. Aleluia. Eu vejo uma pessoa que se sente muito inadequado, se sente muito incapaz. Mas Deus está dizendo, eu escolhi essas pessoas. Como o pastor Luciano falou, não foram escolhidos os nobres, os fortes, os que levavam jeito, mas foram escolhidos os pobres, os fracos, os que não eram nada. E Deus diz, Ele te escolheu, Ele escolheu vocês, e Ele capacitou, e eu vejo que Ele tirou medos. Você tinha muito medo, que não daria certo, mas Ele removeu aquele medo, Ele tirou aquele medo, e colocou uma coragem, uma força, uma confiança, uma segurança no Senhor. E isto vai abençoar muitas vidas, porque assim como o Senhor te curou, Ele te reconstituiu, Ele também tirou estes medos e colocou o amor perfeito, lança fora todo o temor. E a tua vida também, irmã. Uau, em nome do Senhor, Deus vai te dar, eu vejo Deus te mostrando pessoas nas suas orações. Você vai, ao interceder por essas pessoas, você vai crer pelo milagre, vai crer pela cura, vai crer pela restauração daquela vida. E pessoas que foram desenganadas por outros, você não vai desenganar, você vai dizer não, Deus vai dar um jeito, assim como Ele deu na minha vida, assim como Ele deu nos outros, Deus vai dar um jeito aqui também. E eu vejo que você vai ter um coração como uma mãe está cuidando de criança pequena. Você vai cuidar do povo de Deus desta forma, em nome de Jesus. Uma coisa eu sei, com certeza, o Senhor está com vocês. Vocês não estão sozinhos, como os outros no mato sem cachorro. Não, vocês estão junto com o Rei da Glória. Ele está andando lá ao seu lado. Ele tem chamado as suas vidas com propósito. Então eu queria só reforçar esta parte. Aleluia, você não está sozinho. A irmã não está só. Há um reforço muito grande.
E assim Deus diz que vai usar vocês para fortalecer a casa. Deus vai usar vocês para pegar as pessoas que foram machucadas, as pessoas que foram fragilizadas, traumatizadas. Deus vai te usar, Deus vai usar vocês para trazer cura e restauração e novo ânimo. E as pessoas que estavam tão quebradas, de repente vão virar fortes. Vão virar fortes, assim como Deus fez na vida de vocês. Gostaria que vocês ficassem de pé. Glória a Deus. Que a igreja também de pé recebesse esses novos diáconos da casa. Vamos tirar as cadeiras daqui, querido, para ficar uma foto mais bonita aqui deles, aqui uma foto melhor. Tira as cadeiras deixa só 4 aqui do lado, só para a gente melhorar aqui a foto. Vocês não voltam ainda não? Então vocês que já faziam, né, estão autorizados a se mover nessa casa, e com autoridade, com responsabilidade, as mesmas que vocês já tinham, sintam parte mesmo desse projeto, desse propósito do Senhor. E nós queremos declarar, né, a nossa alegria, o presbitério, a alegria de ter vocês como nossa companhia, nossos parceiros de comando aqui na casa, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. É só o início, tá? Então hoje é tudo muito legal, muito bonito. Hoje a gente chora, mas às vezes há momentos que a gente chora de outra forma. E são nesses momentos que a gente tem um ou outro para continuar firme, olhando, como o Luciano Jalba pregou, né? Olhando firmemente para Ele, até o final, até o fim. Desistir jamais. Vocês foram chamados para algo que só termina quando Ele voltar. Amém? Nós abençoamos a vida de vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos dar mais um aplauso, vocês podem. Queria que só os pastores dessem um abraço neles agora, para eles já descerem. E depois a igreja não vai fazer isso agora, vai fazer depois, tá bom? E se os pastores, mesmo os que não subirem, tiver uma palavra, você pode dirigir para eles depois, para falar aquilo que Deus tem dado ao seu coração. E os pastores que estão aqui também, se sentirem de liberar uma palavra, você pode procurar depois, por favor, anote o nome aí para você depois procurar. Grande, vamos cantar essa? É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Vamos cantar, igreja. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória.
e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Glória a Deus. Uma graça esse menino, né? Jesus. Querido, esse é um momento, né? Nós temos dois casais. Eu tenho a alegria, né, de poder estar chamando minha filha, o meu genro, para esse momento. Eu acho que é o desejo. Pastor Tomás já passou isso quanto tempo, né, Pastor Tomás? De chamar filhos, de participar desse momento na vida do filho é incomparável, né? É tremendo. Na vida de todo mundo. E neto também. Eu já tenho uma aí, já está encaminhada já. E também o Vladimir, a Marisa, né, que tem sido nossos parceiros há tantos anos. E é o filho também. Esse aí é um hominho obediente, um hominho sempre pronto, né? E não estão aqui por outra coisa, senão pela lealdade com o Senhor, fidelidade com o Senhor e como eles têm encarado, né? Então eu queria chamar aqui a Melissa, o Júnior e a Marisa, o Vladimir. Por favor, subam aqui. A Marisa deu até um tapa no cabelo do homem. Mulher cabeleireira tem essa vantagem, né?
Pode se posicionar. Aleluia. Glória a Deus. Esse é, né, eu creio na igreja, chamados assim, mais necessário. Jesus, ele disse isso há muitos anos, né, a respeito desse chamado. Muitos são chamados, há trabalho, há ovelha para tanta gente pastorear, mas não há muitos pastores, né? E vocês têm aceitado esse desafio, e aceitou porque teve um chamado, né? Não foi só um reconhecimento ou um desejo do nosso coração, mas de ouvir uma voz, né, nos direcionando para isso. E eu creio, né, que o Senhor mesmo vai dar sabedoria, graça, unção. Hoje é só um reconhecimento, tudo que for necessário depois disso, depois que a festa passa, né, vem o casamento, depois que passa o churrasco, né, a celebração, depois vem a vida diária, né, os compromissos, as responsabilidades. Mas em tudo isso, assim como no casamento, que está com o Senhor, vai bem até o final, o ministério não é diferente, né, e não vamos prometer nada diferente para vocês. Vai ser um tempo de semear muito, mas de colher também muito. E Deus mesmo vai ensinar para vocês todas essas coisas. Então, vamos fazer de um em um. Cadê o Luciano? Luciano. Um em um primeiro. Então vamos fazer o Vladimir e a Marisa primeiro, para não cansar muito. Vocês podem se ajoelhar. Obrigado, Kelly. Ela é minha auxiliar promotor. Glória a Deus. Os pastores. Glórias ao teu nome, Jesus. Que especial, Pai, poder contar com esses irmãos preciosos para essa obra grandiosa que o Senhor os chamou. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus que nos surpreende, é um Deus que nos chama, Pai, e nos desafia para coisas maiores, para um aprofundamento maior ainda no seu reino, Pai. E o Senhor chamou Vladimir e a Marisa para serem presbíteros dessa casa, presbíteros da tua igreja, para servir o teu reino, Pai. Ó Deus, o Senhor certamente os destacou para uma obra poderosa, que nós, Pai, presbitério dessa casa, liderança dessa casa, nós com alegria os liberamos para mover, Pai, nesse ministério. Que eles o façam, Pai, com amor, com graça, com ousadia, com responsabilidade. Que eles, Pai, assim como tem sido, continue cuidando do rebanho do Senhor. Nós abençoamos, os liberamos para mover no Espírito, para viver uma vida cheia do Espírito Santo, fazendo a tua vontade, a despeito de tudo, Pai, fazendo a tua vontade. Cubra-o, Pai, cubra-os com teu sangue, guarde-os, ó Pai amado, de todo e qualquer intento maligno, livra-os, Pai amado, enche o coração deles de fome e sede pela tua palavra, e que em tudo, Pai, eles busquem socorro no Senhor, teu Espírito Santo que os console e dá sabedoria em todas as horas. Que o Senhor seja o parceiro, Pai, de todos os momentos, que eles percebam a tua presença ao redor e que eles o glorifiquem por isso. Que eles sejam sensíveis como presbíteros dessa casa, as necessidades, Pai, não só dessa casa, mas do reino, as necessidades do Senhor. Que eles em tudo cumpram o chamado para a tua glória, Senhor. Abençoamos. E Marisa sejam liberados para fluir no ministério poderoso que o Senhor os chamou para exercer. Aleluia. A palavra do Senhor fala de que quando Absalão foi morto e
alguém falou com Joabe para falar com o rei Davi sobre aquele acontecimento, como foi. O Joabe diz: não, você é muito jovem, você fica aqui do lado. E outra pessoa diz, ele chama outra pessoa, aquela outra pessoa então foi e levou o recado para o rei. Mas o mais novo, aquele que ficou do lado, disse: não posso ir também? Finalmente ele insistiu e disse: então vá. E ele correu mais rápido, chegou antes do outro. Só que quando ele chegou ao rei Davi, Davi diz: como que foi? Ele diz: bom, eu não sei, tinha um grande alvoroço, mas não vi tudo. E o outro chegou com o recado completo. Eu creio que Deus está dizendo: antes vocês não tinham o recado completo. Antes vocês só viram uma parte daquilo que Deus faz. Mas agora Deus tem amadurecido a sabedoria no coração de vocês. E agora vocês são aqueles que dão um relatório completo, total, para o rei. E eu creio que Deus está dizendo, querido, que Ele tem colocado dentro do seu coração uma sabedoria. Ele tem dado uma capacidade para o irmão ver não apenas uma coisa, outra coisa. Mas eu vejo o irmão como se fosse um arquiteto, um construtor, que vê todas as áreas de uma vez só, mestre de obra, que vê todas aquelas áreas de uma só vez. E Deus vai te dar graça, já te deu, para não ver apenas uma coisa, duas coisas, mas tudo de uma vez. E Deus vai te mostrar onde mais precisa de ajuda, onde mais precisa de concentrar ajuda e socorro. A irmã é uma bênção na casa do Senhor, mas eu vejo que a irmã passou por muitas dores, durante certo tempo. Eu vejo traumas e dores profundas, e o Senhor chegou e curou o teu coração. Mas agora Ele está trazendo para você pessoas doloridas, mulheres e servas do Senhor que foram machucadas, doloridas. Mas você vai pegar daquele bálsamo, daquele unguento que o Senhor colocou sobre as suas dores e reaplicar sobre aquelas outras vidas. E Deus diz que Ele colocou no teu coração uma alegria, um gozo. O gozo do Senhor é a tua força, é a nossa força. Você vai ser uma alegria para teu marido. Tem hora que ele vai também ficar meio que desanimado com algumas coisas. Você vai chegar: não, bem, não é isso. Confia no Senhor, Deus é fiel. E daí ele vai lembrar: é, Deus é fiel mesmo. Aleluia, aleluia. Eu irei para sempre, vivendo em tua presença. Aleluia. Vladimir e Marisa, ontem eu estava olhando para vocês lá em Rio Azul e pedindo para o Senhor, naquele ambiente profético que nós estávamos ontem, e eu pedi para o Senhor me dar uma visão daquilo que o Senhor queria entregar para vocês nessa noite. E eu, na verdade, não entendi no começo, mas hoje ao longo do dia eu comecei a maturar isso que o Espírito Santo estava dizendo. E eu vi vocês, eu olhei para vocês e vi um gancho. Eu disse: mas gancho? O gancho, ele tem uma função de suporte. E aí tem sentido com o que o pastor acabou de falar, pastor Tomás. Vocês serão suportes. Mas vocês são suportes porque vocês estão apoiados em um outro lugar. Porque o gancho, ele não está sozinho, ele está fixado em outro lugar. E eu vejo que vocês estão fixados e enraizados no Senhor Todo-Poderoso. Amém. E aí eu me lembro de um momento da vida e trajetória de vocês, quando nós estávamos na multiplicação de uma célula, vocês estavam assumindo a célula. E eu lembro que o Senhor me deu uma palavra de Josué 1: sejam fortes e corajosos. E vocês naquele dia estavam assim muito em uma expectativa. Mas eu vi que ao longo desses anos, desde aquela palavra em que o Senhor declarou: sejam fortes e corajosos. Amém. É porque Ele estava enraizando, Ele estava fixando, Ele estava firmando vocês em um lugar aonde vocês, a partir daquele momento, seriam um suporte para muitos.
Hoje nós vemos vocês enraizados, firmados, e vemos também que vocês são já suporte para muitos. Vocês têm sido suporte para a igreja, vocês têm sido suporte para vidas, vocês têm sido suporte para famílias, vocês têm sido suporte aonde vocês estão. Vocês são o suporte do Senhor, vocês são uma mão estendida do Senhor. Vocês são uma mão estendida do Senhor para amar e estender o amor do Senhor sobre a vida das pessoas. Vocês sustentam em amor vidas, famílias, discípulos. E vocês serão ainda mais usados nisso, porque vocês são fortes e corajosos. Já aconteceu uma vez, vocês continuam sendo fortes e corajosos. E agora vocês têm uma unção pastoral para liberar ainda mais sobre as vidas que vocês estão suportando e amparando. Vocês são suporte. Eu abençoo vocês com essa palavra, em nome de Jesus. Eu te dou graças, graças, Senhor. Graças. Marisa e Vladimir, olhem aqui para mim um pouquinho. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando a gente se conheceu, quando eu conhecia vocês só de vista, né? Que eu ia no salão da Léo ali, né? E você mexendo no meu cabelo, tudo. E o Vladimir sempre ia lá, estava ali no italiano também, né? Servindo sempre. E eu via algo especial em vocês. Eu já admirava vocês naquela época, né? E quando vocês vieram para a gente, foi uma alegria tão grande, né? Desde o começo. E vocês sempre assim, juntinho com a gente, sempre, né? E eu lembro de você cortando o cabelo, né? Mexendo o cabelo, ouvindo pregação, colocando fone no ouvido e ouvindo pregação, porque você tem fome e sede de Deus. Eu vejo isso em vocês, essa fome e sede do Senhor. A gente ia lá e você nem conversava com a gente, porque você estava ouvindo pregação no foninho ali com o celular, né? E isso eu admirava demais em vocês. E continuo admirando, e eu sei que Deus está levantando vocês nessa casa, mais ainda, né, do que vocês sempre fizeram e já foram, né? E eu vejo assim que Deus está honrando a vida de vocês, porque vocês são verdadeiros servos do Senhor. A gente vê que vocês fazem com zelo, com amor, do mínimo das coisas pequenas às grandes. E Deus vai dar muito mais para vocês. Amém? Deus abençoe vocês muito. Amém. Aleluia. Vocês me devem essa de eu ter deixado vocês sentar também. Foi ele que lembrou. O que Deus falou comigo agora é que vocês são confiáveis. Vocês são pessoas confiáveis. Amém. Faz muitos não, mas alguns anos que nós conversamos sobre esse momento de vocês serem ordenados. E vocês nunca mudaram a postura, vocês nunca chegaram em mim com nenhum tipo de pressão, vocês nunca fizeram uma pergunta para mim assim, que dia vai ser, pastor? Nunca. Vocês sempre se manteve naquele lugar, sabe, de humildade. Vocês não mudaram em nada quando algumas vezes nós adiamos por questões de agenda, adiamos esse momento. Vocês continuaram do mesmo jeito, nos tratando, relacionando, servindo do mesmo jeito, porque vocês são pessoas não só confiáveis para com as nossas vidas ou a igreja, mas Deus também vê vocês como pessoas que Ele pode contar, pessoas que Ele pode confiar, e que isso seja uma realidade eterna na vida de vocês. Fidelidade. Amém? Vlad e Marisa, nossos filhos amados, nós podemos dizer que conhecemos vocês desde a conversão de vocês e cuidamos de vocês todo esse tempo. Queremos dizer quanto vocês são realmente, isso que o pastor Ney falou, fiéis. A integridade, o caráter de vocês é algo
muito incomum. E eu estava orando hoje, Deus me deu aquela passagem de 1 Samuel 16, em que o profeta Samuel foi enviado até a casa de Jessé, e muitos foram chamados ali. Tem mais algum aqui? Você talvez muitas vezes vocês se acharam os improváveis nessa casa, mas a palavra diz ali no versículo 7 que tinha mais um, e ele estava trabalhando, ele estava servindo, isso que vocês fizeram sempre. Eu sei que você foi antes garçom, você servia as pessoas, foi aí que eu conheci você nesse lugar, e você tem feito isso todos esses anos. Não serviu só no seu trabalho secular, mas você tem servido também esses anos todos aqui na casa, e agora você vai ser ungido para você ser um pastor nesse lugar. Então Deus tem honrado muito a vida de vocês, e nós como pais, mesmo estando um pouquinho longe, a gente queria dizer como nós somos orgulhosos nesse dia de poder ver esse momento, poder estar aqui, podendo falar também para vocês isso. Então nós abençoamos vocês, né, com tudo que Deus tem e ainda muito mais, porque Deus sempre tem o melhor, nós não podemos imaginar nem pensar. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Vocês podem sentar agora, né? Agora é a vez de vocês descansar. Isso, agora. Se alguém mais tiver alguma palavra, vocês podem falar. Pode ficar sentado. Isso. Enquanto nós vamos procedendo aqui, se alguém sentir algo, pode falar com eles. Aleluia. Ah, Jesus, precioso. Sim, Pai amado, sim, Pai. Grande, Senhor. Oramos, Pai, declarando nossa alegria em poder reconhecer a vida dos teus filhos como presbíteros nessa casa. Nós, Pai, nos autorizamos a exercer esse serviço nessa casa, assim como tem sido, como tem feito. Nós, Pai, liberamos sobre eles, nós compartilhamos, Pai, a unção e essa autoridade para que eles façam esse trabalho com responsabilidade, com amor e cheios do Teu Espírito todo o tempo. Sejam movidos pela Tua graça, Pai, que ainda com muito mais temor e tremor eles possam exercer esse ministério tão precioso. Em nome de Jesus. Aleluia. Há uma unção nova que está vindo sobre vocês como casal. Há uma unção nova que está vindo para qualificar e capacitar vocês para esta nova hora, para esta nova responsabilidade. Eu vejo que o coração de Deus está feliz. Ele está alegre por causa deste momento, porque faz parte do propósito dele para a vida de vocês. Faz parte. Deus já falou, eu sinto que no passado, que vocês iriam para outros lugares, mas eu vejo vocês voltando daqueles lugares. Eu vejo Deus dizendo que essa casa vai ser como um quartel-general, né? Que é onde diz, as pessoas se fixam, depois saem e voltam, Mas enquanto isso, o seu ministério está crescendo, de você está tomando novas proporções. Deus está dando eu vejo, Júnior, eu vejo na tua cabeça que como Deus tivesse colocado a cabeça de uma pessoa muito mais velha, com muito mais anos de experiência. Você permitiu que Deus crescesse dentro de você essa mentalidade mais madura. E Deus ele está feliz com isso, porque você vai poder ver com muita seriedade a casa de Deus. E eu creio que Deus está mostrando para vocês uma visão mais ampla ao redor desta casa. Eu não vejo esta casa ficando só nesta casa, querida. Eu vejo várias novas congregações ou campos que vão se abrindo em vários lugares. Mas
eu vejo que vocês vão ter uma parte nisso também, de ajudar a estabelecer essas equipes que vão trabalhar. E há uma graça, uma graça do Senhor. Uma coisa que eu creio que Deus me mostrou que tem a ver com essa casa. Eu vi essa casa com um barco de pesca. E Deus abençoou muito e foram pescados muitos peixes para dentro do barco. Dá para ver, né? Muito. Mas eu vejo que Deus está mudando vocês para outro barco. E esse barco é bem maior. É como se fosse aquele barco de pesca comercial, que não pega apenas centenas de peixes, mas pega milhares e milhares e milhares e milhares de uma vez. Eu creio que Deus está dizendo que eu vou aumentando a capacidade. É como aquela pessoa que colhia com foicinho, e agora Deus diz, não, pega agora a colheitadeira, que a coisa está multiplicada, aqui exponencialmente maior. E Deus vai fazer isso. E esse barco, eu vejo que Deus está dizendo, eu estou colocando pessoas chaves no lugar certo. Tem pessoa que está cuidando do leme, o timoneiro, né, que chama. Depois tem aquele que sobe em cima quando tem vela, né, e cuida. E tem todo aquele pessoal que trabalha e tem cozinheiro. Tem tudo isso. Deus está colocando essa igreja em ordem, porque ela vai ser funcional e vai trazer uma safra de muitos peixes para a casa do Senhor. A palavra de Deus diz que uma das primeiras profecias de Samuel para Saul foi: quando o Espírito do Senhor vier sobre você, e você for cheio dele, será transformado em um outro homem. O Senhor diz que há uma transformação acontecendo. O seu coração muitas vezes houve o temor de dizer: Deus, eu só sou um menino. Embora sempre houvesse a disposição de dizer: mas eu quero fazer tudo aquilo que o Senhor tem. Assim como Salomão, na hora de ser reconhecido rei, ele diz: eu só te peço sabedoria para cuidar desse povo, para fazer a coisa certa. Houve alguma oração aí dentro de você, no seu coração, que Deus ouviu. A gente tem visto sinais do seu crescimento, do seu amadurecimento. Mas como o pastor Tomás diz, Deus está colocando um coração e uma mente de alguém muito mais maduro e experiente a partir de hoje. Não é tudo que você precisa, porque esse é o início de um grande aprendizado, inclusive com os mais velhos. Mas Deus está te dando mais do que aquilo que você tinha. Ele está te dizendo desde o início: você não está sozinho. Eu estou te chamando, eu estou te capacitando. Sou eu que vou te aperfeiçoar. Nós abençoamos sua vida hoje. Nós te empurramos profeticamente para esse novo lugar. Não apenas o reconhecimento que hoje é feito diante de um trabalho que já acontece. Mas nós empurramos para as novas esferas e dimensões daquilo que Deus ainda vai levantar vocês. Empurramos profeticamente vocês para esse momento. Haverá sabedoria não apenas para aconselhar, haverá sabedoria não apenas para sugestões práticas no governo, mas haverá sabedoria para o ensino, como você nunca experimentou. Nós falamos isso hoje, em nome de
Jesus. Tem pessoas que, quando alguns decidem retroceder, tem pessoas que, quando alguns decidem desanimar, são aqueles que vão na contramão do desânimo, pegam a bandeira nas mãos e mostram a direção. Deus me mostra que não é somente por causa da juventude de vocês, mas Deus me mostra que Ele colocou em vocês um ânimo diferente dos demais. Deus me mostra que Ele colocou em vocês uma visão que, quando muitos estão pensando em retroceder e desanimar, vocês vão passar no meio deles e dizer: Deus está vindo com uma nova onda, Deus está vindo com uma nova ideia, Deus está vindo com um novo tempo, Deus está vindo com uma nova estação. Eu vejo Deus depositando em vocês a capacidade de discernir tempos, de discernir estações, e isso com muita alegria. É tão interessante que a palavra alegria, ela vem muito forte, e Deus diz: à medida que vocês se submeterem à minha vontade e perceberem o meu tempo, perceberem as minhas estações, quando alguns estiverem indo para um outro lado, vocês dirão: não, esse é o caminho, nós estamos indo em outra direção. E isso vai trazer ondas sobre essa casa, ondas sobre essa casa. Prestem atenção, tem uma bandeira na mão de vocês, e a partir do momento que vocês se posicionam e correm em direção a isso, eu vejo pessoas seguindo vocês e dizendo: nós não desanimaremos. E aí, aquele que estava desanimado, Deus muda o coração e começa a ir em direção àquilo que Deus tem. Eu os abençoo com esse ânimo, com essa alegria, com esse discernimento, para que vocês vivam as estações de Deus, para que vocês se conectem com aquilo que Deus quer fazer nessa casa, para que também após vocês se levante uma geração de pessoas que estão buscando, clamando, e que o Senhor possa dar força a cada dia mais para colocar a bandeira no lugar certo, em nome do Senhor Jesus. Hoje, Júnior, eu acordei, Melissa, acordei madrugada, não sei que hora que era, mas imagino pela hora que levantei, umas 3 da manhã, e eu aproveitei que tinha acordado, eu comecei a dizer ao Espírito Santo: me dê o que eu preciso dizer para eles. E foi algo tão precioso, foi um tempo muito precioso. Eu nem comentei isso com a Márcia, com ninguém. Deus me mostrou que você é como Josué, você gosta de ficar à porta da tenda ouvindo o que é dito. Você sempre está ali de butuca, e eu já, depois que eu vi isso, eu comecei a lembrar, né? Você sempre está prestando atenção. A gente pensa que não, mas você está ligado no que está sendo dito, né? A gente fala das mulheres que elas conseguem fazer bastante coisa. Você é esse cara, gosta de estar conversando aqui e está prestando atenção ali. Você tem essa habilidade, você gosta desse lugar de ouvir, você gosta desse lugar de ouvir de Deus. Você gosta de estudar a palavra, você gosta de ouvir uma mensagem, você vai atrás disso aí. Isso é uma característica sua que eu reconheço, eu vejo. Mas isso tem um acesso muito mais profundo, isso tem um lugar muito mais profundo ainda, porque assim agindo, você entra também nesse ambiente espiritual. Lá também você é reconhecido assim, você se torna perigoso, porque, né, como lá Moisés, Josué ali, o inimigo sabia que depois ele era a bola da vez. Talvez não sabia, mas tinha uma noção, porque era o cara que ficava ali na porta da tenda de Moisés, tentando ouvir as conversas. O que Deus disse através de Moisés para Josué é o mesmo que diz para você: não sai desse lugar. Virão os desafios, virão os Jericós, ais da vida. Permaneça nesse lugar de ouvir pessoas, ouvir o que Deus fala às pessoas nesse lugar, ouvir diretamente do Senhor, nas Escrituras, o seu tempo de oração. Não sai desse lugar, é melhor ouvir do que falar. Continue sendo um bom ouvinte
que na hora que falar você terá uma boa palavra. Sempre assim. E eu gosto também, Júlio, de você, a forma como você me honra, é a forma como você ainda não tão maduro, você tem uma atitude madura na sua relação comigo. A gente tem muita liberdade, brinca, mas você conserva, algumas vezes você dá umas pisadinhas, mas você conserva um nível de respeito e de consideração muito alto. E me alegra, isso trouxe também ao meu coração, me incentivou a esse chamado, que aqui você vai precisar muito disso também. Tem muitas pessoas aqui que vieram antes. Fica na porta deles. Ouça o que eles têm para falar. Bom, você tem liberdade. E Melissa, eu via você, Deus me mostrou você como uma estaca. Uma estaca e uma marreta bem forte batendo nessa estaca. E conforme ela batia naquela estaca, ela rachava, ela produzia machucaduras ali naquela, em cima da estaca ali, né? E ele batia, essa mão batia forte a estaca, eu não via quem era, mas eu sabia que não era do bem, que estavam ali batendo aquela estaca. E eu percebia que havia um riso de Deus enquanto ele fazia isso, e o que Deus trouxe ao meu coração, mal ele sabe, que o que ele está pensando que é mal, vai fazer com que essa estaca fique firmada, porque não há como, sendo de Deus ou não há como introduzir uma estaca em lugar profundo, sem que ela sofra alguns ferimentos, algumas machucaduras. A gente vê quando se está com uma marreta, quanto maior, mais pesada, ela vai esgarciar mais aquela cabeça daquela estaca, ela vai rachar, tira a lasca, né? E o que Deus trouxe é isso, o inimigo, ele tinha um plano para a sua vida, ele estava pensando que ele estava batendo, ele ia acabar com você, mas ele estava introduzindo você nesse lugar. Enquanto ele batia, e era Deus que permitia ele bater para que você firmasse nesse lugar. Eu já fiz isso, já construí já bastante, há sempre a necessidade dessa estaca, e quando a gente acha um terreno muito, muito mole, ela não faz muita machucadura ali na cabeça, mas também você arranca ela com a mão também. Então essas feridas, essas machucaduras, elas foram assim uma permissão de Deus para te colocar num lugar firme, num lugar posicionado, convicções firmes mesmo. Você não é uma estaca qualquer. Eu vi que aquela violência, depois essa marreta mudava de mãos, mas continuava batendo com a mesma violência, né? Então era um chão duro, um chão batido, porque era necessário que fosse nesse ambiente, não na areia, não num brejo, no terreno mole, mas num terreno firme, onde é necessário bater mesmo com violência, para que aquela estaca se aprofunde. Mas uma vez colocada ali, não há como arrancar aquilo ali, e Deus está te firmando nesse lugar, né, como uma estaca firme. Estaca, ela serve para algumas coisas, e dentre elas é sustentar, né? Quando se arma uma barraca, a gente bota uma estaca, ela amarra aquela barraca, ela sustenta aquilo para não cair, né? Uma das funções da estaca. Então, não se incomode, né, pelas batidas que você levou, ela ajudou muito você, né? Ajudou muito você, e ela não vai parar, vai continuar, você vai continuar, porque é preciso que essa estaca se aprofunde mais. Quanto mais profunda ela estiver, mais firme ela vai estar. Amém? Quando o Júnior entrou na nossa vida, né, ele era um piazinho, né? Mas eu olhava para ele, eu já vi o homem de Deus que você ia se tornar e está se tornando, né? E tem se tornado durante todos esses anos. A gente admira muito você, a sua seriedade com Deus, né? E eu sempre falava que ele era o homem de Deus. A Melissa, desde pequenininha, ela pregava para as pessoas. Onde a gente estava, ela falava de restauração de casamentos, já restaurou casamentos
pessoas que estavam pensando em se matar, você já ajudou pessoas assim. E eu vejo assim, desde pequenininha, né, Deus tinha um propósito para você ter sido colocada nas nossas vidas, com certeza, né? A gente não imaginava, né, o que iria acontecer, quem queria estar com a gente, né, você e o Joe, mas eu sei que tem um propósito muito grande para você ser colocada conosco, né, estar conosco durante esse tempo todo e sendo firmada mesmo neste lugar. Amém? Eu amo vocês e é uma alegria muito grande de ter vocês aqui, sendo ungidos nesta noite. Amém? Aleluia. Júnior e Melissa, hoje enquanto eu orava por vocês, duas palavras eram assim, ecoavam enquanto eu orava: intensidade e alegria. Intensidade e alegria. Eu vejo que vocês dois são intensos e alegres. Os dois são. Justamente porque essas palavras ecoaram, porque eu via uma correspondência entre vocês a respeito disso. E aí eu pedi para o Senhor, por que essas palavras? E aí, de alguma forma, eu me encorajei ainda mais depois das palavras que vieram, porque eu vi uma bebida fermentada, assim, um vinho, que ele sofre um processo de transformação pela fermentação. É o açúcar que tem na uva, ele vai se transformando, e tem um processo de transformação, e essa transformação produz, né, aquela borbulha. E aí eu comecei a me deixar que o Espírito Santo falasse ao meu coração, e eu vejo o Espírito Santo derramando mais sobre vocês. Hoje é um dia profético, há uma declaração profética a respeito de vocês. O Espírito Santo está movendo de uma forma poderosa, porque essa unção que está sendo deitada sobre a vida de vocês é do Espírito Santo. E vocês estão sofrendo, ou não sofrendo, não digo, não é talvez a melhor palavra, mas sendo processados em uma transformação. Uma transformação que gera mais. E o que acontece quando nós geralmente abrimos um vinho fermentado? Expansão. E eu declaro expansão sobre a vida de vocês. Vocês serão usados em uma estação de expansão. Vocês serão movidos para essa direção. Vocês serão movidos com esse fôlego dos céus. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário trouxe um resultado. Liberou o Espírito Santo sobre a igreja. E vocês estão sendo revestidos com o Espírito Santo. O Espírito Santo está transformando, está movendo, está gerando, está dando graça, está trazendo uma nova perspectiva. E é uma transformação. Continua sendo vinho, mas é um vinho que expande. Eu vejo um vinho novo sendo derramado sobre vocês. Assim como talhas, as 6 talhas eram de água simplesmente. Algo sobrenatural veio sobre aquelas talhas e Jesus estava ali e transformou aquele vinho em alegria. Eu creio que essa intensidade da explosão do Espírito Santo vem também com a alegria que o vinho traz sobre a vida de vocês, e é a testificação daquilo que vocês carregam desde sempre, mas em uma medida ainda maior, porque o Espírito Santo está aperfeiçoando, trazendo, e ainda é só o começo. É só o começo. Eu abençoo vocês com essa declaração, eu abençoo vocês com essa palavra. Eu declaro realmente um tempo de abençoar, um tempo de expansão do Espírito Santo sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Melissa e Júnior, enquanto nós estávamos aqui orando, né, e profetizando, passou um filme cabeça, porque eu te vi criança, te vi adolescente, te vi uma jovem, né? E me lembro muito bem quando você era criança, ainda bem pequenininha, né, e tocava bateria, e você às vezes dormia debaixo de um bumbo, e aquele bumbo que batia, e o que Deus falou para mim? Que aquele bumbo
cada vez que tocava, estava te dizendo: eu estou forjando a tua vida. E esse bumbo, né, tocou e trouxe, né, nesta noite a realização, né, do propósito de Deus, da menina, né, que sempre foi uma menina ativa, irreverente, né, ousada, e Deus está hoje confirmando o teu chamado, aquilo que você foi preparado para ser e alçar ainda voos maiores. E como Deus, né, não é um Deus que faz as coisas pela metade, né, é um Deus que completa a obra. Ele trouxe para a tua vida, né, um esposo, um homem de Deus, né, para que vocês possam juntamente, como casal, realizar e concretizar os sonhos e os propósitos de Deus. E ainda mais, né, Deus ainda deu para vocês uma princesa, uma menina, que também será esta bênção e este propósito de Deus na vida de vocês. Então eu quero abençoar a vida de vocês, declarar e profetizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que jamais faltará o óleo fresco sobre estas cabeças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria segurar a mão de vocês dois aqui um pouquinho. Eu amo vocês. Eu fico muito feliz porque nós vemos tantos filhos de pastores que correm longe da igreja. E você sempre correu no sentido que você queria ser pastora, você sempre quis estar nesse lugar. E desde que você chegou, Júnior, eu tenho esse apreço pela forma como eu vejo vocês desejando isso, se preparando para isso. Mas hoje, enquanto nós orávamos, eu ficava olhando para vocês e falava: uau, quem são eles? Tem uma força dentro de vocês. Sabe, assim, você tem esse jeitão todo teu e Deus te fez assim. Todo mundo entende o jeitão todo da Mê? E Deus te fez dessa forma. E sabe, vocês dois, vocês se permitiram passar por processos de organização interior. E ao mesmo tempo que vocês falaram: Deus, vem com tudo e coloca cada quadrado de família, organiza tudo aqui dentro de mim, vem com cura, vem com tudo. Há um grito de inconformismo dentro de vocês dois, e eu vejo vocês sendo um instrumento de cura no meio da juventude. Vocês foram levantados para essa geração. Existem muitas pessoas carregando uma dor tão grande, e vocês não poderiam chegar de uma forma delicada para uma geração que está no meio de tanto barulho. Eu via que vocês têm o volume necessário, vocês têm a força necessária, e vocês se mantenham nesse lugar. Eu sei que os parafusos vão ser apertados, vocês são muito jovens, vocês vão aprender bastante. Tem lixinha para dar uma afinada nas camadas que a gente precisa, mas ao mesmo tempo há uma força interior que Deus tem derramado, algo muito especial, né? E eu sei que nós vamos nos alegrar muito vendo vocês em ação. Mas hoje, enquanto nós orávamos, diferente do apreço que eu tenho, da intercessão que eu carrego por vocês, eu via como se vocês fossem bombas na mão de Deus para essa geração. Vocês carregam uma mensagem de restauração para os jovens no coração, de se consertar, de acessar a paternidade de Deus. Você buscou esse lugar de conhecer e ser livre para que nada te roubasse dessa filiação. E essa é uma mensagem, você não é muito diferente. Vocês têm esse lugar de falar assim: Deus, a gente só não quer que tenha nada na frente para roubar esse lugar. E vocês vão, sabe, no reino, vocês vão, essa mensagem vai atingir tanta gente. Então eu sou muito feliz porque vocês disseram sim para esse concerto. E eu fico muito feliz por aquilo que eu pude ver, perceber no meu espírito. E eu abençoo vocês em nome de Jesus para essa nova fase ministerial. Eu declaro muitos frutos para a glória de Deus. Eu declaro que essa voz atinja o volume máximo daquilo que Deus tem para vocês e o alcance máximo daquilo que Deus tem para vocês. Eu sei que vocês vão ser humildes na presença de Deus. Eu sei que vocês vão permitir que o parafuso seja ajustado, né? Mas tem um jeitinho de Mê e um jeitinho de Júnior que faz parte do pacote, né? Que vai ser usado na ousadia, no ímpeto, no enxergar coisas que talvez nem todo mundo vai estar vendo. Amém? Deus abençoe vocês. Amém.
Depois, se alguém mais tiver uma palavra, pode se dirigir a eles, pode falar, tá bom? Nós vamos orar todo mundo aqui junto, orar por eles, abençoar a vida deles, e vamos declarar essa unção sobre eles. Poderiam se aproximar. Aleluia. Pai querido, eu te louvo, Pai, e posso perceber a alegria do teu coração, e nós nos alegramos com isso, Pai. E nós declaramos em nome de Jesus que essa casa, Pai, ela terá um toque desse ministério sendo levantado, um toque desse serviço que o Senhor levantou. Pai, nós os liberamos para mover no nível que o Senhor os levantou. Que a responsabilidade venha com essa unção, ó Pai, essa capacidade para exercer, a despeito de toda dificuldade, através de uma fé absoluta, exercer, Pai, com poder, com graça, o chamado do Senhor. Nós os recebemos nessa casa, para que eles atuem, Pai, nesse ministério, nesse serviço, debaixo da tua unção. Nós liberamos, autorizamos, para que eles sejam presbíteros nessa casa. Assim oramos e abençoamos, no nome de Jesus. Amém. Eu te dou graças. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Você pode cantar isso nessa hora? Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós já estamos quase terminando. É dia de festa, é um tempo especial para a igreja, não apenas no âmbito emocional, é algo que a gente celebra, né, espiritualmente. Mas antes da gente fazer o encerramento formal, eu queria só falar algo não só para os novos presbíteros. Vocês podem sentar de novo aqui. Eu não sei se avisaram vocês, o presbitério avisou, mas sempre que os novos entram tem trote. E a gente chama de peixe. Ou não tem mais isso? Acabou essa época. Não, estou brincando. Eu senti de Deus de falar algo não só para vocês que estão chegando, mas para o presbitério da casa. Se você olhar para um carro de corrida, ou se você olhar para um avião, os dois têm dispositivos para usar em seu favor a resistência do ar. A diferença é que o carro de corrida tem aerofólio e ele usa a resistência para se manter colado no chão. O avião tem asa. Ele usa a mesma resistência para levantar voo. O problema não é a resistência, é como a gente reage a ela. Quando a gente fala de relacionamentos, vocês estão sendo inseridos dentro de uma equipe. Relacionamentos sempre serão um desafio. Senão a Bíblia não diria no livro de Provérbios, assim como o ferro afia o ferro, o homem é o seu amigo. Se entre amigo já sai faísca e o ferro afia, vocês descobriram que no casamento os ferros batem mais ainda. Né? Não existe relacionamentos onde as diferenças não sejam um desafio. Kelly e eu acho que não poderíamos ser mais diferentes.
Enquanto eu vejo gente usando isso como desculpa, dizendo não deu certo, esse ano nós vamos celebrar 30 anos de casado, né? E a melhor coisa que me aconteceu na vida depois de Jesus foi meu casamento. Porque a gente pode usar as diferenças em nosso favor e não contra. Então, assim, eu sempre fui do sincericídio, do honesticídio, a verdade doa quem doer. Kelly me ajudou demais, meu amor. Você pode falar a verdade em amor, com mais jeito. Mas Kelly, quando nos casamos e aconselhar alguém, ela levava uma meia hora para preparar o caminho, para mais meia hora falar uma coisa que não estava falando direito. E eu dizia para ela, você tem que ser mais objetiva, mesmo que em algum momento pareça, né? Pode fazer a sua preparação, mas vamos. Eu ajudei ela a ser mais objetiva. Um dia desse ela deu uma em mim, eu falei, criei um monstro. Né? Porque ela foi direto do jeito que eu ensinei. Mas assim, a gente pode se ajudar ao tempo. Eu tomo isso como ilustração porque não crie uma fantasia que um ambiente de pessoas chamadas por Deus não terá desafios. Vocês não podiam ser mais diferentes, não falo só de idade. Você tem desde um ancião, como o Ney, até um piá chegando. Você tem a turma do meio aqui, mas são dons diferentes, são estilos, são formações. E o que nós precisamos entender, principalmente a questão geracional. Isso aqui é o que Deus tem colocado no meu espírito, que haverá uma leva de novos ministros jovens sendo levantados nas nossas igrejas. Mas um dia desse eu encontrei um amigo e ele me disse assim, subirá. Tu lembra quando nós tínhamos 20 anos de idade? Eu falei, lembro. Ele falou, a gente tinha um gás do caramba, não era? Eu falei, força, empolgação, Ele falou, mas sabedoria era quase zero. Ele falou, mas hoje que nós temos sabedoria, está faltando gás, está faltando força. Ele falou, parece que sempre está algo incompleto. Eu falei, se você pensar em trabalhar sozinho, sempre vai estar incompleto. Mas se quando a gente era os garotos cheios de força, a gente sujeitasse a força, a sabedoria de uma geração antes de nós, eles teriam calibrado a gente. Já dizia a propaganda da Pirelli há muito tempo atrás, potência sem controle não é nada. Né? Mas agora que eu falei para ele que nós estamos para o time mais de lado que do primeiro, se a gente usar a nossa experiência para a gente ser a força dos novos, tudo será diferente. Né? Esse ambiente de diferença, o grande resultado é como a gente se complementa. Quando Moisés sobe ao monte, Josué vai guerrear contra os amalequitas. Quando ele ergue a mão, Josué prevalece. Quando as mãos se cansam, os amalequitas prevalecem. Isso me ensina muito, não só sobre cobertura espiritual. A pergunta a ser feita é, quem ganhou a batalha? Moisés ou Josué? Os dois. Porque se Moisés erguesse a mão e Josué não lutasse, não adiantava nada. Mas se Josué luta sem a mão estendida de Moisés, também não tem o mesmo resultado. Né? E há alguma coisa nova, que em mais de 20 anos essa igreja nunca viveu, falando de presbitério, que Deus está dando a vocês a responsabilidade de botar para funcionar a partir de agora. E eu podia falar isso só com vocês, mas eu vou jogar batata quente na frente da igreja. Né? Porque há um momento agora onde vocês precisam ter a sintonia, entender quem é o Josué que está na linha de frente. O Moisés cansa. Ter experiência é um lucro, mas é um lucro que chega tarde, quando você já não aguenta ficar com o braço erguido tanto tempo. E aí tem que ter Arão e tem que ter Ur do lado, segurando a mão, dizer, você pode ser escolhido de Deus, mas é incompleto. Sem mim, você também não funciona. Né? E a gente precisa entender essa dinâmica e torná-la favorável. A igreja está naquele momento crítico da virada profética. E se houver esse discernimento e esse ajuste de todas as diferenças, não só de dons, mas de estilos, vocês entenderem como fazer disso uma equipe como nunca houve antes. Então, a igreja vai deixar de ser um carro de corrida e vai ser um avião. Eu quero encorajá-los a respeito disso, em nome de Jesus. Desculpa dar as costas para vocês. Dá um jeito de terminar logo isso. Tem gente que precisa ir para Curitiba aqui. Aleluia. Amém. Então, se alguém, repetindo mais uma vez, se alguém tiver alguma palavra, pode dizer para eles. Eu gostaria, né, que vocês pudessem, na medida do possível, dar um abraço neles, vai ser bom para eles, e vai ser bom para vocês também. Então, nós queremos recebê-los como presbíteros dessa casa, e vamos ficar em pé e vamos dar um aplauso ao Senhor por isso, tá bem?